Olá, boa noite, boa noite. Retomando live, olha que legal, 2024. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos de volta. Eu sou o Lucas Seara, esse é o Oscar Legal e nós estamos de volta na live Oscar Legal esse ano 2024. Vou ter a honra de receber aqui o professor Fernando Mânica e a gente vai falar do seu livro novo, dos seus livros novos, na verdade. Mas o mote hoje é o livro Instituições do Terceiro Setor, lançado em 2022 pelo professor Fernando Mânica. Vamos ver, o professor já está por aqui. Vamos acessá-lo. Olá, Betânia! Seja bem-vinda, todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Retomando os trabalhos, então, em 2024, uma alegria estar de volta com vocês. Vamos chamar aqui, então, o professor Fernando Mânica para estar com a gente, então. Está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Live, eu acho que legal, a primeira de 2024, né? E eu vou estar aqui com o grande professor Fernando Mânica, que já está por aqui. Professor Fernando Mânica, seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Satisfação falar contigo. Boa tarde a todos. Opa, uma honra, professor, estar contigo por aqui. Você que já esteve aqui na live, acho que legal. Retomando, a gente está abrindo esse ano, a gente alongou um pouquinho o verão, digamos assim. Não começamos em janeiro nem em fevereiro, começamos em março. Mas uma honra estar contigo por aqui. Você que é um dos maiores pesquisadores e teóricos do terceiro setor nesse país. Então, uma honra muito grande, né? Acompanho o seu trabalho, sou seu fã, e é uma honra muito grande estar contigo aqui. Digo mesmo, satisfação é minha. Espero que eu venha mais 4 vezes, né? Coleção dos livros aí, a gente vai falar hoje do segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e sexto estão a caminho e estou à disposição aqui para a gente vir discutir, se Deus quiser, os próximos livros também. Ah, muito bacana. Professor, como é uma tradição aqui na live, acho que legal, eu arrigou, eu só digo o nome do convidado, o mote da live, e toco a bola para a pessoa própria se apresentar, porque aí ela pode destacar aquilo da sua trajetória. Você tem um currículo enorme, se a gente for falar do seu currículo todo aqui, é uma hora de live. Então eu queria que você destacasse um pouquinho da sua trajetória, enfim, se apresenta aí para o nosso público. Fernando Mânica, para vocês. Vamos lá, então. Sempre difícil falar de si mesmo, mas contando um pouquinho da minha trajetória acadêmica e profissional, eu sou mestre pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito. A minha dissertação de mestrado foi sobre a tributação das entidades do terceiro setor, né? O título foi Imunidade Tributária das Entidades de Educação e Assistência Social. E logo na sequência eu fiz o doutorado lá na Universidade de São Paulo, com o tema Participação Privada nos Serviços Públicos de Saúde. Isso já faz lá quase 15 anos em que eu defendi minha tese de doutorado e desde então eu tenho trabalhado, atuado em consultorias, em treinamentos, enfim, aulas em pós-graduações, focado em terceiro setor, em parcerias com o poder público, com foco não exclusivo, né, mas principal no setor de saúde, né, que também é um mundo imenso aí, a importância, quantidade de pessoas envolvidas, importância desse direito em si, né, a quantidade de recursos envolvidos. Então a gente vem trabalhando aí de modo bastante intenso e cada vez mais nesse ano de 2024, mais ainda com a proliferação, né, bastante intensa das organizações sociais. E esse acaba sendo o meu trabalho, acaba sendo minha vida. Nesse meio tempo, né, escrevemos alguns livros, viemos publicando alguns artigos. Eu sou procurador do Estado, né, além de advogado aqui em Curitiba, com atendimento, né, atuação em todo o Brasil, sou procurador do Estado do Paraná. E também, né, eu sempre gosto de reforçar que eu sou o coordenador, né, o fundador e mantenedor aí do Portal das OS, portaldasos.com.br, que é o repositório em que a gente tem lá cadastradas praticamente todas as OS, organizações sociais que possuem contratos de gestão em vigência no país. Ou seja, nós extraímos dos bancos de dados da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios,
todos os contratos de gestão existentes, pegamos pelo site das entidades todas as informações públicas dessas entidades, fazemos o cruzamento e mantemos lá no portal das OS junto com outras informações doutrinárias, enfim, notícias e assim por diante. Então, esse é o contexto. Eu trabalho na Procuradoria com licitações e contratos, também uma área próxima desse foco de atuação no terceiro setor. Muito bacana, uma trajetória realmente consistente, né, e muito importante, né, na trajetória do terceiro setor no país. Como eu disse, né, sou um admirador aí do trabalho do professor Mânica, da sua produção acadêmica, intelectual, que muito tem contribuído, né, para o avanço das discussões do terceiro setor nesse país. E tratando, né, trazendo aqui para a nossa discussão, para o nosso contexto, eu queria já chamar a atenção. O professor falou da história dele e falou do Portal das OS. Então, para quem tem interesse de conhecer o Portal das OS, nós já fizemos uma live aqui anteriormente, eu e o professor Mânica, sobre o Portal das OS. Essa live está aqui no nosso Instagram Salve, está também no nosso canal no YouTube. Então, vale a pena dar uma olhada também para conhecer o Portal das OS, que é um trabalho sensacional. Mas hoje a gente vai falar então sobre esse lançamento. A gente pegou o mote do livro Instituições do Terceiro Setor, mas na verdade é uma coleção. Você já deu essa pincelada aí, né, na introdução. Esse livro, o Instituições do Terceiro Setor, foi lançado em 2022, mesmo ano em que foi lançado também o Fundamentos de Direito do Terceiro Setor. Então eu queria que você falasse um pouco da coleção, de uma maneira geral, né, da sua contribuição, dessa mais uma peça, dessa imensa contribuição que você vem dando no setor, mas também já contextualizasse um pouquinho do livro Fundamentos de Direito do Terceiro Setor, para quem eventualmente, né, não é próximo, não está estudando, não é da área jurídica, o que é que esse livro traz, né, de interessante, de discussão para o setor. Na verdade, Lucas, a minha ideia original, isso lá em 2007, eu não tinha nem terminado o doutorado ainda, era de, né, reunir conhecimentos, enfim, textos para constituir ou elaborar um livro com a denominação Curso de Direito do Terceiro Setor, né, para buscar sistematizar os conhecimentos, as normas, as decisões, enfim, dos tribunais de contas e do Poder Judiciário sobre o terceiro setor. E eu comecei essa empreitada lá atrás, com idas e vindas, né, períodos de aceleração e dedicação, por vezes mais intensa, por vezes menos intensa, até que há 3, 4 anos, eu conversei com o pessoal da Editora Fórum, a minha editora, e a gente entendeu que seria muito mais produtivo que eu fizesse, né, trabalhasse esses temas, mas lançasse livros separados, livros que não são tão extensos, não são tão pesados e não são tão caros também, a gente tem que levar isso em conta, e tratasse de temas específicos sobre o direito do terceiro setor. Então, o primeiro volume, né, os fundamentos de direito do terceiro setor, eu tento fazer toda a contextualização histórica do terceiro setor, tento trazer, ou proponho, né, na verdade, mais do que tentar trazer, eu proponho um conceito de terceiro setor e um conceito de direito do terceiro setor, passando, né, e a estratégia que eu adotei foi de analisar o terceiro setor sobre o prisma subjetivo, quem são as entidades que integram o terceiro setor, sobre o prisma objetivo, que é o que fazem as entidades do terceiro setor, e sob o prisma jurídico, qual é o direito que se aplica a essas entidades do terceiro setor, esse conjunto do primeiro, né, do primeiro quadro, do primeiro prisma, e o conjunto do segundo prisma. E aí eu faço também uma análise histórica do terceiro setor, lá no livro Fundamentos, trazendo toda a relação do terceiro setor com o Estado liberal, com o Estado social e com o Estado que vivemos hoje, e também fazendo uma análise da história do terceiro setor em solo brasileiro, né? Desde a Santa Casa de Misericórdia de Pernambuco, de Santos, lá nos 1500, até o momento atual que nós temos. E termino esse primeiro livro, Fundamentos de Direito do Terceiro Setor, trazendo uma sistematização também dos princípios do direito do terceiro setor. Então eu busco nesse capítulo, que talvez seja o mais, né, denso do ponto de vista teórico, afastar alguns princípios que supostamente explicariam e serviriam de fundamento para a interpretação das regras acerca do terceiro setor, como o princípio da subsidiariedade, e analiso outros princípios, né, como o princípio da eficiência e tantos outros que efetivamente são aqueles que dão luz, né, dão o vértice, a estrutura, o pilar, como dizia o professor
Celso Antônio Bandeira de Mello, a esse conjunto de regras que incide sobre essa realidade e sim pode ser estudado de modo autônomo. E as instituições do terceiro setor, né, que a gente vai falar na sequência, é o segundo livro, em que a gente trata, né, das próprias entidades que constituem, esse é o foco do segundo livro, as entidades que constituem o terceiro setor. E os próximos livros, Lucas, o que eu estou terminando agora, ele tem como título, né, e aí puxando com foco também na área da saúde. Ele tem como título o Estado, o mercado e o terceiro setor nos serviços públicos de assistência à saúde. E ele vai tratar todas as entidades que atuam na saúde, tanto estatais quanto não estatais, especialmente as entidades do terceiro setor, e os modelos de ajuste traçados, né, ou travados entre o poder público e o terceiro setor para a prestação dos serviços públicos de saúde. E na sequência, em andamento também, há o livro, né, o quarto aí da coleção, que é Parcerias no Terceiro Setor, onde a gente vai tratar de todas elas, né, iniciando pelos convênios, chegando nos contratos de gestão com organizações sociais, os termos de colaboração e termos de fomento. E aqui a gente tem uma discussão super atual e super importante em relação, né, à possibilidade de adoção dos termos de colaboração, especialmente para transferência da gestão de unidades públicas, né, algo que não é acolhido pelo Tribunal de Contas da União, mas que Goiás adotou e teve já decisões favoráveis em relação a isso. Então, aqui uma discussão super interessante e importante. Mas, na sequência, depois de parcerias no terceiro setor, a gente tem o compliance no terceiro setor, compliance e controle no terceiro setor, em que a gente vai tratar tanto o controle externo pelo poder público parceiro, por quem concedeu eventual titulação pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, mas também, tão importante quanto, né, Lucas, você que tem, né, toda a sua experiência aí na área, bem sabe da importância dos controles internos, né, um sistema de compliance, não apenas com aqueles tópicos ou aqueles pilares, né, da estrutura clássica do compliance, mas também de mecanismos de controle e adequação desses controles para a realidade do terceiro setor. Então, eu tenho trabalhado com várias organizações sociais, sou presidente do Comitê de Ética de Organização Social, né? Organizo e tento sistematizar esses mecanismos para que o terceiro setor tenha condições, né, de prestar um bom serviço e prestar contas, especialmente aos órgãos de controle. E terminando, né, o sexto e último livro, pelo menos previstos até agora, é o livro sobre organizações sociais e organizações da sociedade civil interfederativas, aquelas que atuam em mais de um estado, mais de um município, e, portanto, e muitas vezes são sujeitas a um regramento diferenciado, né? Porque o Tribunal de Contas tem entendimento diferente, porque a própria legislação eventualmente é diferente, elas têm que fazer o processo de rateio de seus gastos, né, entre os diversos contratos celebrados com o poder público. Então, esse objeto, que tem sido bastante também a minha área de atuação profissional, vai ser foco do último dos 6 livros da coleção. É uma produção de fôlego. As pessoas que estão nos assistindo, que eventualmente não conhecem o professor Mânica, estão percebendo que o homem tem fôlego, né? Tem 2 livros a serem lançados e tem mais 4 aí, né, sendo produzidos, o que é sensacional, assim, é uma perspectiva muito interessante para quem é ávido por conhecimento no setor. Eu já fico aqui ansioso pelos lançamentos. E desde já, professor, eu trago aqui, né? Eu militei durante muito tempo e ainda tenho muita ligação com as entidades da saúde também, do campo da AIDS, tuberculose, especialmente da prevenção, né? Dessas questões de prevenção. A questão das parcerias na saúde, né? Esse mosaico, que é porque na saúde você ainda convive com os convênios, né? Ele ainda subsiste, tem os contratos, tem os convênios, e daí vem toda a legislação nova, OS, OCIP, a própria parceria do marco regulatório, né? Os contratos os termos de parceria. Então, é realmente um mosaico grande de possibilidades. E imagino que, e aqui e ali, a gente ouve interpretações equivocadas, como de que o Miroski não caberia na saúde por conta daquela
exceção ali no artigo 3º, que é uma interpretação, acho que, míope dessa história. Aqui e ali você ouve também dizendo que é o gestor quem escolhe se é Birosca, se é OS, se é OCIP, ao bel prazer, sem qualquer tipo, é ele quem escolhe discricionariamente. Então, vez por outra, a gente se depara com essas coisas. Imagina a sua dificuldade, né, ou a luz que você vai trazer para esses temas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse novelo aí a ser destrinchado. É justamente isso, Lucas. E a gente passou do momento, né, pós a ADI 1923, né, que foi a ADI ajuizada em face da Lei Federal de Organizações Sociais. Nos anos que se seguiram a 2015, a gente passou de uma discussão que era justamente a constitucionalidade, a viabilidade, a admissibilidade, enfim, do terceiro setor prestando serviços públicos de assistência à saúde, para uma discussão que, na minha opinião, deveria ter ocorrido muito antes, mas justamente da implementação, da operacionalização das parcerias com as entidades do terceiro setor. E veja que interessante, na própria discussão da cautelar lá da ADI 1923 e mesmo no mérito, um dos argumentos, e o principal, especialmente na cautelar, trazido na época pelo ministro Gilmar Mendes, foi justamente a eficiência, naquele momento já detectada, acerca da prestação de serviços públicos de saúde por entidades do terceiro setor. Então, o que eu quero dizer? Muito do caminho jurídico que nós traçamos para ter um pouco mais de segurança jurídica no presente momento se deve ao resultado trazido pelas entidades do terceiro setor. Isso é fantástico, isso é fenomenal. Eu comecei a estudar isso lá na minha tese de doutorado, em que eu me propus a avaliar se era ou não constitucional o modelo de gestão por organizações sociais e por organizações da sociedade civil, que vieram, enfim, a surgir logo depois, e eu me convenci dessa necessidade. Então, hoje a gente tem um cardápio aí, né, de um rol de possibilidades a serem adotados pelo poder público, e as discussões se encontram muito mais na escolha, no detalhe de cada uma dessas possibilidades e na operacionalização de cada uma delas. Mas o fato é que, do ponto de vista dos órgãos de controle, especialmente, né, os técnicos dos tribunais de contas aqui do Paraná, da União e de vários outros estados, houve uma evolução fantástica no reconhecimento da viabilidade e do resultado trazido pelas entidades do terceiro setor. Mas, lógico, muitas vezes a gente se depara ainda com isso que você disse, né? Algumas opiniões, algumas decisões, enfim, trazendo alguns argumentos lá, né, superados aí com a ADI 1923, com o julgamento do ano passado do ministro Barroso também sobre, né, a contratação de servidores da saúde. Então a gente enfrenta de tudo um pouco, algumas questões superadas ainda existem, mas tem condições, né? Eu tenho condições de profissionalmente, nos meus textos e artigos e livros, tentado trazer aí uma análise um pouco mais sofisticada e um pouco mais pragmática desse modelo de gestão. Por quê? E termino aqui a minha resposta, Lucas. Não há outra alternativa. Né? Não há outra alternativa. As parcerias existem em todos os lugares do mundo, inclusive na saúde. Não há país do mundo, né, ocidental, enfim, que se obedeça ou respeita a liberdade, em que não há alguma modalidade de parceria. E a nossa luta, né, minha luta, sua luta, de todos nós que trabalhamos na área, é para que essas parcerias sejam bem planejadas, devidamente estruturadas e corretamente executadas. Se isso acontecer, o benefício para a população, né, para o paciente SUS, que é quem mais precisa, sem dúvida, ele ocorre. Muito bacana. Eu queria aproveitar aqui, professor, para lhe dar um tempinho até para você tomar uma água. E cumprimentar o pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá certo? Voltando aqui às lives de 2024, uma honra mesmo ter cada um de vocês aqui, quem está passando por aqui, quem vai assistir depois também, tá certo? Então, um abraço para cada um de vocês. E não esqueçam de dar esse like, tá bom? Apoia aí o nosso trabalho, dá o like, porque assim o algoritmo trabalha um pouquinho para a gente, não só a gente trabalha para ele. E tem uma lenda aí de que o dedo cai.
quando você dá o like. Isso é mentira, já foi revelado aí, professor, que não tem isso, não. É fake news, tá certo? O dedo vai continuar no lugar, os 10 dedos, tá certo? Então, toma dedo no like aí, por favor, vamos apoiar o nosso trabalho, não custa nada, tá certo? E isso você ajuda a gente, tá certo? Eu queria cumprimentar, então, também o pessoal que está chegando, a Karine Rocha, presidente aqui da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Bahia, está aqui já cumprimentando a gente, elogiando o professor Mânica. Também tem vários elogios do professor aqui no nosso chat, está animado. Queria cumprimentar o querido Nailton Cazumbá, grande parceiro do Oscar Legal. Ed Binho, compositor daqui da Bahia, está sempre por aqui também. O professor André Carvalho aqui também com a gente, né, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Nacional, né, da Comissão Nacional. Então, todo mundo por aqui, uma alegria enorme poder ter cada um de vocês por aqui. Aproveitar que Nailton está aqui, já vou adiantar um convite. Dia 29 de março, a gente vai. Opa, dia 29 não, dia 26 de março, vamos corrigir a data aqui para não falar errado. É 26 de março, que é uma terça-feira, exatamente. Dia 26 de março, uma terça-feira, a gente vai estar lançando um programa novo, né, que é o Conversa Aberta. Nós vamos falar sobre o Estatuto de Associação. Vamos estar eu e Nailton Cazumbá respondendo pergunta. Então a gente vai abrir os canais do Oscar Legal. Você que tem dúvida, você que tem sua entidade, tem dúvida sobre o Estatuto de Associação, manda pra gente, manda para nossas redes, que nós vamos estar, eu e Nailton Cazumbá, vamos responder tudo que tiver a nosso alcance. Vamos responder tudo no dia 26, às 19 horas, às 19, às 20h30, no nosso canal no YouTube. Então, fiquem atentas, estejam aí nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar essa semana aí a forma como você vai poder mandar suas perguntas, enfim, e confirmando, dia 26 de março, das 19 às 20h30, nós vamos falar só sobre o Estatuto de Associação, eu e o querido Nailton Cazumbá, grande referência no setor também. Então é isso, já já teremos novidades. Aproveitar também para dizer que a gente lançou um texto na semana passada, está rolando ainda, também falando sobre associações. Então, o texto é Associação, como registrar a entrada de associados e associadas. Essa é uma dúvida muito grande. A Constituição diz que é livre, né, que você é livre para se associar ou se desassociar, mas é muito raro você ver esse registro, né, do quadro associativo ser bem feito, as pessoas terem um controle de quem entra, de quem sai, quem realmente, quais são as categorias que aquelas pessoas fazem parte dentro da associação. Então, preocupado com isso, a gente lançou aí o texto, está lá no nosso site, está lá no nosso blog, à disposição. Então, leiam, compartilhem, comentem, mandem seus comentários para a gente, que a gente está aí à disposição. Tá certo? Então, todas essas novidades, para quem quiser acompanhar nossas redes sociais, também nos nossos grupos, tá? Do Oscar Legal, e no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram também. Então a gente tem aí vários canais que a gente que a gente disponibiliza para que você possa entrar em contato com a gente e ficar por dentro de tudo que está rolando. Então é isso, feito esse marketing e aí esse convite para todo mundo deixar o seu like aí para a gente e apoiar nosso trabalho. Vamos retomar aqui a nossa conversa com o professor Fernando Mânica, vamos aproveitar aqui que o homem é fera. Então, eu queria trazer, então, professor, tem várias questões, né? Cada questão que você coloca, obviamente, que abre um leque de possibilidades de pergunta, mas eu queria trazer o seu conceito de terceiro setor. Tem uma coisa que você fala, né? Me permita chamar de você, que é o seguinte, eu uso isso muito e falo sempre isso, que é o seguinte, você diz, olha, a relação de parceria, né, tá aí, tá nos seus livros, nos seus escritos, ela é entre o poder público e a entidade, né? Ela é uma relação dupla, digamos assim, mas na prática ela é uma relação tripla, de três cabeças. Por quê? Porque você tem a entidade, o poder público, mas você tem o cidadão. Esse terceiro elemento que compõe essa relação de parceria, porque ele é o objetivo. É atender a cidadania, é entregar um bem público, um serviço público, etc. Para mim, isso é de uma genialidade, é algo que dá, que no argumento, muitas vezes, quando você tem um embate ou com o poder público, ou com alguém que está com interpretação ali não tão legal, e você coloca isso e diz, olha, você está desconsiderando esse outro lado, que é o cidadão que está na ponta para receber esse serviço. Então, eu acho super importante esse conceito e tenho adotado aqui, né, sempre.
Então, qual é esse conceito do terceiro setor? E traz para a gente, então, esse elemento que eu tô colocando aqui como algo que eu julgo das mais importantes da sua literatura, dentre tudo que você traz, mas esse é um ponto que eu realmente tenho muito caro, né, nas intervenções que eu faço, que eu pratico. Em primeiro lugar, agora, enfim, dando o meu abraço aí, várias pessoas aqui, o professor Edgar entrando agora, não consigo enxergar todos, que está pequenininho ali para mim, mas você mencionou a Karine, o André, o Nailton, o Carlos Lorga, que está aí também, meu abraço, é sempre uma honra, uma satisfação poder ter uma interlocução com você também, Lucas, e com esse conjunto aí super qualificado de estudiosos e de professores que se debruçam e fazem, né, com que o direito do terceiro setor e as entidades do terceiro setor se desenvolvam aqui no nosso país. E esse novo quadro, essa sua nova iniciativa, né, iniciando aí com o Nailton sobre questão de estatuto e sobre o registro de associados, me parece extremamente importante, né, esse treinamento, essa capacitação, essa discussão e esse alerta, porque realmente, né, não raro a gente se depara com entidades em que as pessoas, né, os associados, nem sequer sabem que são associados, o aumento do quadro não seguiu aquilo que o estatuto exige, né, em termos Perfeito. de indicação e formalização e aprovação, então um tema super importante, parabéns aí também pela sua iniciativa. E falando do terceiro setor, do conceito, né, o que nós temos, e é uma das vertentes, né, dos vieses que eu analiso em relação ao terceiro setor, que é justamente enxergá-lo pelo prisma do próprio Estado. E a gente percebe que o terceiro setor surge no momento histórico, né, lá atrás, ele toma forma, pelo menos, no momento histórico em que o Estado não tinha o dever de garantir direitos fundamentais, muito menos direitos sociais, né? Alguns direitos fundamentais, eventualmente, propriedade e liberdade, vai lá, segurança, vida, mas direitos sociais praticamente não. Então, as iniciativas sociais, as iniciativas da sociedade civil que se organizava para atuar nessas áreas, eram iniciativas individuais, né? Suportadas basicamente, né, pelo altruísmo, pelo amor ao próximo, vinculados a igrejas, vinculados, né, nos países colonizados a grupos de imigrantes e assim por diante. Mas em 98, desculpe, em 88 isso muda. A gente tem uma viragem, né, e o professor Fachin, hoje ministro, foi meu professor na graduação durante 4 anos, foi meu paraninfo, enfim, bastante influência aí, ele até fez o prefácio, né, do meu livro. Sim. E ele diz, né, ele até tem um grupo de estudos que se chama Virada de Copérnico, ou seja, houve uma virada muito grande no ordenamento jurídico brasileiro, com o Estado passando a ser devedor, né, direito de todos e dever do Estado, saúde, lá no artigo 196, por exemplo, o Estado passa a ter esse dever. Então, o dever do Estado de garantir direitos fundamentais, especialmente sociais, pode ser cumprido diretamente pela estrutura estatal ou indiretamente mediante parceria com a entidade do terceiro setor. Agora, essa parceria só se justifica com ou perante o cidadão destinatário desse provimento, dessa provisão, enfim, dessa atuação estatal. Perfeito. Por isso que não é possível, né, a gente interpretar, a gente entender, a gente adotar um conceito de terceiro setor estanque desse contexto. Um contexto que envolve um momento constitucional que hoje é esse, esperamos que prossiga dessa forma e cada vez mais, né, o Estado tenha condições de prover e garantir direitos, especialmente sociais, mas que faz com que essa relação tenha de ser analisada especialmente sobre o prisma do cidadão, né? E aqui uma expressão, por vezes, muito criticada, mas que, por vezes, ela tem um sentido, na minha opinião, positivo, que é o usuário do serviço público, ou destinatário do provimento da ação estatal. E a gente trazendo, né, essa noção toda para o terceiro setor, eu vinculo muito, e quem faz isso é o professor Marçal, né, que no direito administrativo
trouxe essa ideia dos direitos fundamentais para o conceito de terceiro setor, e não por acaso, né, o Marçal também foi meu professor na graduação, eu acho que todos conhecem, né, o professor Marçal Justin Filho, referência em direito administrativo, em licitações e contratos administrativos, e ele fez aí o prefácio do meu primeiro livro, né, do Fundamentos, mas a questão é justamente essa, trazer os direitos fundamentais e o cidadão para o próprio conceito de terceiro setor, né? Então, temos lá os conceitos clássicos, antigos, né, e não desatualizados, antigos que eu digo já há algum tempo, entidades, né, sem fins lucrativos, que atuam, né, sem objetivo de lucro, autônomas, voluntárias, que atuam em prol da consecução e garantia dos direitos fundamentais. Então, a gente busca substituir a ideia do interesse público, que é uma ideia muito vaga e que por muito tempo foi objeto de disputa no próprio direito administrativo, o que é interesse público, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público. A gente adota um conceito muito mais próximo da nossa realidade, que, na minha opinião, faz muito mais sentido, que é a garantia dos direitos fundamentais. E essa garantia pode ser dada, e aqui o final da minha resposta e o final do conceito, tanto por meio de atividades prestacionais, quanto atividades promocionais. Ou seja, prestacionais, o que todos nós, né, do terceiro setor sabemos, a prestação em parceria com o Estado de comodidades materialmente fruíveis pelos cidadãos, e promocional no sentido de advocacy, no sentido de reivindicação de direitos, outra, né, esfera super importante das entidades do terceiro setor. Então, eu acho que, né, com essa sua análise inicial que você fez, a gente consegue entender o terceiro setor e traz esse conceito que me parece um conceito que abarca aí todas as entidades e tem relevância jurídica, porque a partir dele nós conseguimos dar margem e alcançarmos ou detectarmos os princípios que devem iluminar a interpretação do direito do terceiro setor. Muito bacana. Queria cumprimentar aí todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de deixar aquele like, tá bom? Vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho, não só a gente trabalhar para ele, tá certo? Dar esse apoio, não custa nada, é só deixar o like aí para a gente que a gente gosta. Queria trazer uma pergunta. As entidades, né, desse chamado terceiro setor, elas estão sempre, né, o que eu brinco quando eu faço atividade com as pequenas organizações e tal, e as palestras, que elas estão na corda bamba, né, entre o direito privado e o direito público. Né, elas são privadas, mas atuam com interesses públicos, e elas atuam com interesses públicos, mas não têm fins lucrativos, né, sendo privadas, enfim. Então, embola aí essas discussões sobre o que é, né, esse direito público e esse direito privado, ela se mete aí no meio e embola um pouco esse caldo, para ser bem, para ligar uma linguagem mais informal. Quais são essas entidades do terceiro setor? E fala um pouquinho, então, desse rompimento, digamos assim, de uma dicotomia de público e privado tão estanque, né? Vamos falar um pouquinho dessa corda bamba em que as organizações estão se equilibrando. Na verdade, toda classificação, né, toda classificação, ela não é certa nem errada. Ela é útil ou inútil para uma determinada finalidade. Então, em algum momento histórico, e hoje ainda, a dicotomia, né, a grande dicotomia que dizia Bobbio, grande dicotomia público e privado, ela ainda tem sua utilidade para a gente conseguir compreender especialmente a evolução e a transformação das instituições, do tecido social, da própria organização e funcionamento do Estado. Mas é evidente, né, que a vida real, que o mundo, especialmente atual, é muito mais complexo do que isso. Nós temos algumas atividades, né, que a Constituição de 88 restringiu a execução privada e trouxe essa execução, mesmo sendo atividades econômicas, para as mãos do Estado. São serviços públicos, aqueles serviços públicos comerciais e industriais. E não foi a Constituição de 88 que fez isso, né? Desde 1500 a gente tem os serviços públicos e a Constituição de 88 manteve. Agora, existem várias outras atividades, Lucas, que são muito mais importantes, que têm um impacto muito maior na vida de cada um de nós, que são realizadas
de modo absolutamente privado. E aí a discussão que nós temos tido, né, eu estou falando aqui justamente da internet, né, das redes sociais, desse conjunto de mecanismos e de veículos de comunicação que tem uma regulação privada, ou seja, é a própria tecnologia de cada uma dessas empresas, Google, Meta e outras, que dão o limite daquilo que é possível ser feito ou não. Então, a gente vive esse momento de transição, o mundo hoje é muito mais complexo, né? Estou falando obviedades aqui, mas é importante destacar na construção desse raciocínio, e temos vários atores e várias atividades que não foram e não eram necessariamente tratadas lá quando do surgimento da Constituição de 88 e mesmo das constituições anteriores. Fato é que o público e o privado não são suficientes, em primeiro lugar, para explicar a nossa realidade hoje, muito menos do que era há 10 anos ou quando eu fiz faculdade, muito menos. E o público e o privado, essa distinção, não é suficiente e é menos ainda para dar conta de satisfazer todas as necessidades sociais. Então, que haja mecanismos privados com finalidades públicas e dotadas de uma estrutura, uma organização e um funcionamento que favoreça o cumprimento dessas finalidades públicas é essencial em qualquer sociedade. E isso decorre do próprio movimento social. O que nós temos hoje? Temos o convênio ainda, você bem disse no início, né, na saúde, na atividade complementar de saúde, temos os convênios, temos os termos de parceria com o CIP, temos os contratos de gestão com o OS, temos os termos de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação com OSCs. Ou seja, temos aí 4 leis e 7 modelos de ajuste que nada mais, nada menos são resultado dessa especialização social. São resultados da complexidade das atividades sociais e complexidade do dever do Estado garantir direitos sociais. A gente está caminhando ainda em compreender as sobreposições, as distinções entre uma ou outra, eventualmente em adaptar e alterar a nossa legislação, por vezes de simplificar, em tudo que é novo necessariamente é melhor, mas a gente está andando nesse caminho. Portanto, o terceiro setor nada mais é do que um reflexo ou um grande exemplo dessa superação, dessa transformação social que nós vemos, nós temos presenciado nos últimos 20 anos. E essa discussão, Lucas, parece-me que vai persistir para sempre. Em que medida uma entidade tem que se submeter, uma entidade do terceiro setor, deve se submeter às restrições trazidas sobre o poder público, né, atividade estatal, em que medida ela deve ter liberdade para gerenciar do modo mais adequado a forma de satisfazer necessidades sociais na área social. Alguns exemplos são bastante claros em relação a isso. Eu trabalho muito com organizações sociais, como eu te disse, né? Tenho vinculação aos comitês de ética, faço compliance, atividade jurídica também. Exigência, não sei se você já se deparou com isso, mas exigência do parceiro público que a entidade publique na internet nome, CPF e remuneração de cada empregado seu. Sim. Empregado, né, privado da entidade. Então, até que ponto, né? O servidor público tem os seus dados lá, porque tem um vínculo de serviço público e assim por diante. Outro exemplo, né? Em que medida é necessário que as entidades obedeçam em todo o seu quadro de diretores e empregados o teto do funcionalismo público, né? Não é estrutura pública, faz um serviço público, recebe dinheiros públicos, recursos públicos, mas... Então, esse tipo de discussão, e esse tipo de exigência, ela é variada de local para local, de ente federativo para ente federativo, né? A gente vai tratar bastante disso lá no livro das organizações interfederativas. Mas a gente está caminhando. Eu acho que a discussão, e eu volto à minha primeira resposta, Lucas, a discussão desses aspectos operacionais, aí sim a gente tem feito há 9 anos, 8 anos, menos, talvez um pouco, com a Lei 13.019, né, ela enfrentou vários temas que nenhuma lei do terceiro setor tinha enfrentado, e com o aprimoramento da discussão pós abandonarmos aquela velha discussão se pode ou não pode fazer parceria com o terceiro setor na área social. Então, rompemos essa dicotomia, ela tem a sua utilidade, claro, o público e o privado, mas o terceiro setor, né, eu até chamo nas minhas palestras, em livros, setor 1,5, justamente por isso.
tem características do um e características do outro. Como definir exatamente? E é algo que está muito presente no meu livro, Lucas, especialmente no Fundamentos, no Instituições também, que a gente tem que se preocupar menos em fazer uma linha divisória. Isso é terceiro setor, isso não é. Como se o mundo fosse tão simples assim. O terceiro setor veio justamente, né, para demonstrar, como eu disse, o rompimento dessa dicotomia e, eventualmente, e é o que eu defendo, a perda da importância de que essa dicotomia não se transforme numa tricotomia. Né? Não sejam três ambientes absolutamente estanques. O mundo é mais rico que isso. A interpretação de determinado princípio da publicidade, da transparência, da limitação da remuneração, pode ser aplicado não de modo idêntico, ou não só de modo a mimetizar aquilo que consta